Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, 7 de julho. A cobertura vacinal contra a Covid ainda é considerada baixa pelos especialistas, mas já começa a fazer efeito. A taxa de transmissão da doença no Brasil está abaixo de 1 pela segunda semana seguida. Minas Gerais vai fazer parte dos testes de uma nova vacina contra a Covid-19. A prisão no Paraná e em São Paulo de 41 suspeitos de aplicar o golpe do falso empréstimo. E ainda, como vai ser o censo das capivaras no Lago Paranoá, no Distrito Federal. É agora no Brasil TV. A cobertura vacinal contra a Covid-19 no país ainda é considerada baixa pelos especialistas, mas a taxa de transmissão da doença no Brasil está abaixo de 1 pela segunda semana seguida. Hoje a cidade de São Paulo começou a vacinar as pessoas com 40 anos. Para quem esperou tanto, não é nada pegar essa fila toda e saber que ali na frente você vai tomar a vacina contra a Covid. Hoje São Paulo começou a vacinar as pessoas com 40 anos de idade. Muito feliz, muito mesmo. Espero que alcance a todos, que eu tive muita gente, muitos amigos que infelizmente não conseguiram chegar, né? Na capital paulista, o calendário de vacinação vem sendo atualizado à medida que a cidade recebe mais doses. E quase todo dia tem alguma mudança. É para ter tomado amanhã, mas anteciparam, eu já vim hoje cedo para cá correndo e já decidi tomar e ficar imune. Amanhã está confirmada a vez das pessoas com 39 anos de idade. Na sexta e sábado é a repescagem de quem tem entre 39 e 41 e ainda não tomou. Segunda tem vacina para quem tem 38 anos e na terça 37. Outras cidades da Grande São Paulo estão mais adiantadas. Itapevi já está vacinando quem tem 38 anos e em Budas Artes quem tem 37. Só aqui na capital paulista, 5.600.000 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, o que dá mais ou menos 45% da população. No Brasil, são 37% de vacinados com a primeira dose. É uma cobertura vacinal ainda considerada baixa pelos especialistas, mas que já começa a fazer efeito. A taxa de transmissão no Brasil está abaixo de 1 pela segunda semana consecutiva. Ela está em 0,91, segundo o Imperial College de Londres, na Inglaterra, o que significa que cada 100 infectados transmitem a doença para 91 pessoas. Se a taxa se mantiver, essas 91 pessoas passam a doença para 83 pessoas e assim sucessivamente até o número chegar a 0. Se está diminuindo por 3 semanas, a gente chama de uma diminuição sustentada. Mas o fato de que há 2 semanas está diminuindo já é uma boa notícia por si só. Claro que, se na semana que vem continuar diminuindo, nós vamos ficar mais satisfeitos ainda. O gráfico do Imperial College mostra que a taxa de transmissão da Covid-19 já esteve abaixo de 1 outras 7 vezes. A última delas no começo do mês passado. Em todas as vezes, ela voltou a subir. Por isso, o epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas afirma que é preciso manter todos os cuidados. Essas notícias, apesar de positivas, elas são notícias que não podem ser encaradas como, acabou a pandemia. Muito longe disso. A gente precisa manter o uso de máscara, a gente precisa seguir evitando aglomerações, a gente precisa seguir vacinando, as pessoas que tomaram uma dose precisam voltar para tomar a segunda dose, quem ainda não tomou precisa tomar a primeira dose para que esses números sigam baixando. Eu quase que diria, se nós estamos num momento bom, a gente não pode achar que está bom demais, que a gente vai estragar tudo. O estado de São Paulo anunciou mudanças no plano de flexibilização da quarentena. Entre as medidas anunciadas, bares e restaurantes vão poder funcionar até às 11 da noite, a partir da próxima sexta-feira. Hoje funcionam até às 9 da noite. Outra medida é a volta das aulas presenciais no ensino técnico e superior a partir do mês de agosto. No Rio de Janeiro, hoje foi dia das pessoas com 41 anos e isso me inclui serem vacinadas com a primeira dose. Fui vacinado hoje aqui no Rio. A procura foi grande pela manhã nos principais postos de vacinação da cidade, mas um homem não conseguiu se vacinar porque, veja só, uma outra pessoa tinha usado o CPF dele para tomar esta dose em uma outra cidade. Na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, teve confusão, é que a prefeitura chamou todas as pessoas com mais de 18 anos ao mesmo tempo. E no meio da manhã, não tinha mais nenhuma vacina nos postos. Era para ter vacina para todo mundo maior de 18 anos em Belford Roxo. Pelo menos a prefeitura anunciou assim. Mas olha o que aconteceu na Policlínica São José. Segundo os moradores, os funcionários da Policlínica diziam que a vacina ainda não tinha chegado no meio da manhã.
Teve fila grande para vacina também em Caxias. Aqui na cidade do Rio, hoje é dia de vacinar todos acima de 41 anos. Mulheres preferencialmente pela manhã e homens à tarde. Novas remessas da vacina estão programadas para chegar hoje e no sábado. E com isso a Prefeitura deve acelerar um pouco mais o calendário de vacinação. O anúncio deve ser feito na sexta-feira. O secretário Daniel Sorans afirmou hoje que deve diminuir os dias de repescagem a partir da semana que vem. Você atrasa a sua vacinação para escolher uma vacina, você está colocando a sua vida em risco, colocando a vida da sua comunidade em risco. Nossa recomendação é: tem vacina, procure a sua unidade de referência e vá se vacinar no dia que você está elegível. A partir de 39 anos, a repescagem vai ficar cada vez mais rara no nosso calendário e a gente espera que as pessoas procurem prioritariamente a vacina no seu dia específico. Foi um ano bem difícil, então isso aqui hoje é um momento de muita emoção e esperando por tempos melhores, né? No Corpo de Bombeiros do Humaitá, a espera para a imunização estava em média de 15 minutos. Cara, eu estou muito feliz. Eu não tenho nem palavras. Em Vila Isabel, o Antônio foi se imunizar na segunda-feira e teve uma surpresa. Alguém tinha usado o CPF dele para se vacinar e ele não conseguiu tomar nem a primeira dose. Então, eu até agora não consegui resolver nada. Já liguei para vários números que fica passando de um para o outro e cada um fala uma coisa. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio diz que está em contato com a Secretaria de Belford Roxo para apurar esse caso e que vai procurar o seu Antônio para esclarecer a situação para que ele possa, enfim, ser vacinado assim que houver um posicionamento da Secretaria de Belford Roxo. A Prefeitura de Belford Roxo disse que desconhece a denúncia, mas afirma que vai fazer uma pesquisa para verificar o caso. A Prefeitura de Belford Roxo também respondeu sobre o tumulto na Policlínica do Parque São José. Alegou que o problema foi por causa da chamada xepa da vacina, que acontecia antes em um posto no centro da cidade e foi transferida para o Parque São José, e que os funcionários desta unidade estavam ajudando a organizar a fila da xepa. As prefeituras do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, anunciaram a antecipação do prazo para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca contra a Covid-19. O Danilo César é quem explica para a gente. Olá, aqui em Pernambuco, as prefeituras do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, autorizaram a antecipação da segunda dose da AstraZeneca. Essa decisão foi tomada depois que uma comissão formada pelo governo do estado e pelas prefeituras chegaram a essa conclusão para acelerar o processo de imunização aqui no estado. Na capital pernambucana, por exemplo, quem tomou a vacina a partir de ontem, terça-feira, não vai precisar mais esperar pelos 3 meses, pelos 90 dias. Com 60 dias já pode procurar um ponto de vacinação e tomar a segunda dose da AstraZeneca. Aqui no estado, mais de 4 milhões de pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose de alguma vacina, mas lembrando que essa decisão de antecipar é só para a AstraZeneca. E isso, de acordo com os especialistas e também com o governo do estado, isso não diminui a eficácia da vacina. Danilo César, do Recife, para o Brasil TV. Em Sergipe, a vacinação continua adiantada e o número de leitos ocupados por pacientes com Covid vem caindo, já chega a 50%. Rafael Carvalho tem os detalhes. Oi, Marcelo. A vacinação contra a Covid-19 em Aracaju chegou hoje para pessoas com 35 anos. Nos 2 pontos de drive-thru montados pela Prefeitura da capital, a movimentação foi intensa durante o dia. A estimativa da Secretaria da Saúde de Aracaju era vacinar cerca de 5 mil pessoas nessa faixa etária. Amanhã e sexta-feira acontece a repescagem, vacinação para pessoas acima dos 35 anos que ainda não tomaram a vacina. Até o momento, Aracaju vacinou mais de 288 mil pessoas com a primeira dose e dose única. O reflexo da vacinação é percebido em Sergipe, com redução de quase 50% nas internações no estado. Rafael Carvalho, de Aracaju, para o Brasil TV. A Anvisa autorizou testes clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19, esta desenvolvida pela farmacêutica francesa Sanofi Pasteur. Esse estudo acontece também em outros 3 países, Estados Unidos, Honduras e Austrália. Esse é o 8º estudo de vacina contra a Covid autorizado pela Anvisa.
150 voluntários com mais de 18 anos serão selecionados aqui em Minas, na Bahia, no Mato Grosso do Sul e também no Rio de Janeiro. A Anvisa ainda não informou quando os testes vão começar. Atualmente, o Plano Nacional de Imunização usa 4 vacinas na população brasileira: a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a vacina Janssen. No Rio Grande do Norte, a ocupação dos leitos de UTI para a Covid atingiu o menor nível do ano. Agora o Estado trabalha para liberar leitos para o atendimento de pacientes com outras doenças e começou a flexibilizar as medidas de restrição impostas para justamente controlar a pandemia. O novo decreto passa a valer hoje. Pela primeira vez desde 27 de fevereiro, não haverá toque de recolher no Rio Grande do Norte. De acordo com o governo, foi possível flexibilizar as atividades devido à queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, que hoje está em 56%. A gente tem uma situação hoje muito melhor do que tinha há 30 dias, que nos permite caminhar com essas flexibilizações. Igrejas e templos que funcionam com metade da capacidade podem aumentar a ocupação para 60% a partir do dia 23 e em 20 de agosto vão a 100%. A partir de hoje, bares e restaurantes podem funcionar até meia-noite, com 1 hora de tolerância para o fechamento. Com a diminuição dos casos, a Secretaria de Saúde planeja a reversão de leitos de UTI Covid para atender pacientes com outras doenças. O Ministério Público marcou uma audiência para acompanhar esse processo, já que o que existe no momento aqui no estado é uma fila de pacientes para UTIs gerais. Foi impressionante essa troca, né? Antigamente, há uns 15 dias atrás, a gente tinha muita demanda de leito Covid. Agora, a demanda do leito Covid diminuiu bastante e a de UTI geral aumentou muito mesmo. Dona Benedita, de 79 anos, aguarda um leito de UTI geral desde o dia 21 de junho. Ela está internada com infecção generalizada no Hospital Regional em Mossoró. A família ainda tentou um leito na rede privada, mas também não conseguiu a vaga. Surgiu uma vaga particular, mas primeiro a gente tem que adiantar 20 mil reais sem ter, porque um pobre hoje não tem 20 mil reais, né, na hora. Quando a gente transferiu, que a médica muito boa lá do regional, foi chamar SAMU para levar, de repente ligaram de volta dizendo que não tinha mais a vaga. Na região oeste do estado, são 67 leitos de UTI geral adulto para atender pacientes de 26 municípios. Se for o caso, dependendo da situação concreta que estará, fazemos essa reversão para que não aconteça mais isso, que pessoas que precisam de UTI normal não venham a faltar e ela tenha o seu devido atendimento. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte disse que o processo de mudança dos leitos de UTI para Covid, para atender pacientes com outras doenças, já está sendo feita em 2 hospitais de Natal. E a gente fala agora da operação contra uma quadrilha acusada de aplicar o golpe do falso empréstimo. 41 suspeitos foram presos no Paraná e também em São Paulo. Com anúncios na internet, eles atraíam as vítimas do esquema, a maioria já sofrendo com a falta de dinheiro e com muita dívida. O Vitor Hugo Bittencourt acompanhou essa operação. Os policiais foram a dezenas de endereços dos investigados em Curitiba e região metropolitana e também em São Paulo e municípios do litoral e interior paulista. Pelo menos 41 pessoas foram presas e, de acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos dinheiro em espécie e diversos cartões de banco que seriam usados nos golpes. De acordo com as investigações, foi descoberta uma grande organização criminosa que abria páginas na internet oferecendo empréstimos bancários. Depois, os golpistas faziam contato com as vítimas, pedindo depósitos antecipados para efetivarem o falso empréstimo. De acordo com a Polícia Civil, foram feitas milhares de vítimas em todo o país em um prejuízo calculado em 30 milhões de reais. O trabalho da organização criminosa era dividido em tarefas e as investigações devem prosseguir. Vitor Hugo Bittencourt, de Curitiba, para o Brasil TV. A Polícia Civil do Distrito Federal identificou um esquema de fraude em contas bancárias e indiciou 20 pessoas por organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo mantinha uma vida de luxo com o dinheiro que foi desviado. Era tanto dinheiro que o criminoso tirava onda com os amigos. Como nessa foto encontrada pela polícia. Ele fez esse cocar na cabeça dele com as notas de 100 e 50 reais. Aqui, um outro integrante do grupo tirou uma selfie
do lado de um montinho de dinheiro. E mostrou uma mala cheia também. Em uma casa em Samambaia, os policiais encontraram R$18 mil em espécie. Tudo isso vinha de um esquema de fraudes bancárias. Hoje, a Polícia Civil fez uma operação para cumprir 10 mandados de busca e apreensão. No DF, no Novo Gama, no entorno, e em Maceió, Alagoas. Lugar para onde um dos chefes da organização fugiu no final do ano passado. E a polícia suspeita que ele comprou esse apartamento para se esconder, a 200 metros da praia de Jatiuca, com o dinheiro desviado. Também foram apreendidos esses 2 carros de luxo que estavam na garagem do prédio. Parte desse dinheiro, segundo as investigações, começou a ser desviada em 2018, quando a organização criminosa invadiu 3 contas de empresas aqui no DF. Eles usaram dados delas e se passaram por gerentes no aplicativo do banco. Aí, conseguiram furtar R$740 mil. Os valores eram divididos entre o grupo. O esquema funcionava assim. Os gerenciadores conseguiam informações das contas e escolhiam quais seriam invadidas. Os invasores eram os hackers, que entravam nas contas e faziam os desvios. Os operadores criminosos conseguiam pessoas para ceder as contas e receber o dinheiro furtado. E os receptadores, as pessoas que recebiam esse dinheiro em outras contas bancárias e depois repassavam os valores para os operadores. Esses receptadores eram então obrigados a sacar o valor ou pagar um boleto gerado pelos criminosos. Era uma forma do dinheiro roubado voltar para os chefes da quadrilha, que depois distribuíam os valores entre os integrantes. Quem não cumprisse o combinado era ameaçado por eles, com essas armas de fogo apreendidas pela polícia. Essa é a terceira fase da operação. No ano passado, a polícia já tinha apreendido outros carros de luxos e uma moto aquática, usados para lavar dinheiro. A polícia diz também que identificou outras invasões cometidas pelo mesmo grupo, em que os criminosos usavam aparelhos instalados em caixas eletrônicos para captar informações das vítimas. Agora, as investigações seguem para estimar o prejuízo total de todos os golpes. 20 pessoas foram indiciadas pelo crime de organização criminosa, 6 delas foram indiciadas por receptação, 5 pessoas foram indiciadas por furto mediante fraude e 3 pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro. Um bandido morreu durante um assalto em Angra dos Reis, que fica na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Uma mulher foi mantida como refém. A Cássia Carioca tem as informações. Boa noite. Hoje em Angra dos Reis, um assalto assustou muitos moradores. Foi um assalto com um refém. Os assaltantes entraram em uma loja de celular, renderam primeiramente os vendedores, trancaram todos eles na cozinha para roubar aparelhos de celular. Nisso, a polícia chegou também no local. 2 deles se renderam, mas um não se rendeu, saiu do local com uma refém. Andou com ela um trajeto de mais ou menos 200 metros com uma arma na cabeça. Um policial civil, a paisana, que passou no momento, conseguiu atingir esse assaltante. Ele morreu no local e a vítima passa bem. Os outros 2 assaltantes estão presos. Outro assaltante que participou da ação, levando os bandidos com carro, ele conseguiu fugir. A Polícia Civil e a Polícia Militar estão à procura dele, mas até o momento ele não foi encontrado. Cássia Carioca para o Brasil TV. Veja a seguir, um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e da Defesa Civil de Santos analisa o impacto dos ventos na cidade, que fica no litoral paulista. Brasil TV de volta, a gente fala do trabalho dos pesquisadores do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em uma parceria com a Defesa Civil de Santos. Eles estudam o impacto dos ventos na cidade, no litoral paulista, principalmente nos morros. A ideia é prevenir acidentes, como, por exemplo, a queda de árvores. Quando começa a ventar muito, quem mora principalmente na área dos Morros de Santos fica apreensivo com o risco de queda de árvores. Por isso, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Defesa Civil estão fazendo um estudo.
Com esse projeto, a intenção é entender o comportamento das diferentes regiões dos morros, mas não só voltado para os morros, também para todo o município, e aferir quais as áreas mais vulneráveis para quando ocorrer algum evento do tipo uma tempestade ou uma passagem de uma frente fria que possa ocasionar ventos mais fortes, quais seriam as áreas mais vulneráveis a ter quedas de árvore, principalmente. E Santos tem a característica de ventar bastante. No último dia 22 de maio, por exemplo, 9 árvores caíram com a ventania. É uma área bastante vulnerável, sim, a esse tipo de evento que provoca os ventos fortes. A gente tem várias passagens de frentes frias ao longo do ano, ao longo de todos os anos. Também ocorrências de tempestades que causam ventos fortes, causam muitos ocorrências de raios. Então todo o litoral geralmente é até mais vulnerável a esse tipo de ocorrência do que o interior, muitas vezes. 2 morros de Santos estão sendo avaliados nessa primeira fase, a Caneleira e o Santa Maria. Isso para ajudar na prevenção das quedas das árvores e também no destelhamento das casas. E para isso, eles fizeram um simulador de vento. Dentro do túnel de vento a gente coloca uma maquete, né? Nesse caso o modelo foi reduzido para a escala 1/400, ou seja, a gente pegou um diâmetro de 1.000 metros ali do morro e fez uma maquete com 2,5 metros. Com a maquete, a equipe consegue realizar os ensaios para investigar o comportamento e a dinâmica dos ventos. No túnel de vento a gente modela o vento da cidade, então a gente passa o vento em diversas direções, a gente mapeou, né, 32 pontos ao longo do morro. Esses 32 pontos a gente mapeou velocidade e depois a gente vai processar esses dados para que possa traçar um mapa de riscos da região. A gente saber, por exemplo, olha, se der um vento de 100 km por hora, uma rajada de 100 km por hora, quais são os pontos em que pode haver maior risco de queda de árvore, ou mesmo de destelhamento de residências. Esse plano preventivo para florestas urbanas também será muito importante para dar apoio à retirada rápida de famílias que estejam em áreas vulneráveis. A ideia é exatamente essa, verificar os pontos, né? A partir desse ensaio, quais são os pontos que pode haver maior risco e a partir desse movimento não só evacuar o pessoal quando houver uma situação assim, como eventualmente também evitar que se faça construções naqueles pontos de maior risco. A gente fala agora de uma outra pesquisa, esta lá no Distrito Federal, veja só, para analisar o comportamento das capivaras que vivem no Lago Paranoá. Os moradores da região dizem que a quantidade de animais vem crescendo nos últimos anos. E agora esse trabalho vai justamente trazer uma estimativa de quantas capivaras de fato estão pela orla. Há alguns anos, os moradores desse condomínio, que fica nas margens do Lago Paranoá, têm recebido algumas visitas incomuns. Nós contamos mais de 50 capivaras ao mesmo tempo aqui na nossa orla e elas começaram a entrar no condomínio, chegaram a invadir uma unidade residencial. O Renato é síndico daqui desde 2018. De lá para cá, precisou instalar placas como essa daqui para alertar hóspedes e moradores. Período em que as aparições das capivaras, assim como as preocupações, também se multiplicaram. Elas passaram a interagir, perder o medo do humano. Tem nos causado preocupação também a preocupação com a febre maculosa, porque ela é hospedeira do carrapato. Esse registro foi feito em julho do ano passado. A quantidade era de perder de vista. O Fernando, que mora aqui, foi atacado dentro da água por uma capivara em fevereiro. E no hospital levou mais de 40 pontos espalhados pelo corpo. Eu tenho evitado, desde então, acessar o lago para fazer exercício físico. E quando as capivaras foram atacadas? Em abril, uma família inteira foi atropelada por um motorista no Lago Sul, que alegou não ter visto o grupo atravessando a pista. Ontem de manhã, o Globocop fez esse registro perto do Parque da Asa Delta, no Lago Sul. Mais de 20 capivaras tomavam sol. Agora, a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Católica, vai estudar por um ano o comportamento das capivaras que vivem aqui na orla do Lago Paranoá. Os pesquisadores vão estudar a saúde e o crescimento populacional desses animais, além de tentar desvendar o que realmente atrai as capivaras para esses espaços. Os pesquisadores também querem entender como e por que ocorrem os conflitos com os humanos. O custo da pesquisa será de R$250 mil, vindos do Fundo Único do Meio Ambiente. Os principais resultados desse projeto serão exatamente
é aqueles voltados para uma maior harmonia na ocupação simultânea, né, da orla do Lago Paranoá entre os moradores de Brasília, do plano piloto, e as nossas capivaras. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias você vai ter no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, hein? Às 7:55 da noite, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.